exagerado pega, né? Pega. Exagerado pega, é horrível. E traz muito problema. Agora, o frio, nós, idosos, a gente tem que andar com luva, dormir, né, com luva, bota uma meia. Meia. E nos pés também, por causa do relógio. Porque o coração, se estiver muito frio, o coração trabalha com mais acelerado. Mais acelerado e isso quebra a gente. Né? Pô, tem que tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado. Bom, vamos lá, está na hora. Cadê o povo aí? Pois é. Pode ser. Faça pressa. Eu leio aqui. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Queixume. Caiu aqui na queixume. Não fica queixando, não reclama da vida, não. 100. Palavra da vida eterna, a lição 100. Irmão, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais reprovados. Tiago. Ó. Não ser reprovado. Ó. Não é prova, hein? Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exagere a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo, e assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo. Ampara também o irmão caído em erro, através do teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confie a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes. E assim, como te rejubilaste diante de todos que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar as próprias atitudes. Auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido e do mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe. A grandeza do Espírito. Em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele, e em todas as circunstâncias. Não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais altos e a fazer coisa melhor. Emmanuel. Mais uma vez, senhor, lhe agradecemos mais este momento. Estamos aqui todos juntos, mais uma vez estudando seu Evangelho, aprendendo mais um pouco. E que todos esses assuntos que vêm à tona possam nos preparar melhor para que possamos passar nas provas vindouras. Que esse fortalecimento, Senhor, não fique somente na mente, que ele desça, chegue até o coração e que por nós possamos usar o raciocínio, a razão e o sentimento para que possamos realmente realizar algo com sabedoria. Pedimos, Senhor, por todos do grupo,
que estão presentes, os que não estão, os que virão, os que não poderão vir, por tudo, Senhor. E todos eles possam receber neste momento todas essas energias que aqui estão circulando, que essas energias cheguem nos seus locais de trabalho, em casa, na condição, onde quer que eles estejam, que eles possam se sentir como nós, numa situação bem confortável, sentindo essas vibrações. Pedimos também não só para o nosso grupo, Senhor. Há um outro grupo muito grande para a gente pedir. É o grupo que está conosco. São os parentes, amigos, são aqueles todos que estão no nosso dia a dia. Enfim, Senhor, é um grupo enorme em nossa família espiritual. Queremos também, Senhor, pedir por eles. E não esquecendo aqueles que estão doentes, aqueles que passam por problemas mentais, financeiros, de moradia, com fome. Por eles nós pedimos também, Senhor, que possa o Senhor, neste momento, os aliviar e que eles voltem a ter uma vida mais digna. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Bom. A Fran, deixa eu... Oi. O Marco Aurélio pediu, antes que eu esqueça, ele pediu para te convidar que dia 31, isso fica extensivo a todos também, né? 31 vai ter um estudo lá no CF, aquele seminário, das 3 às 19. E é um domingo, tá? Aí. Eu encontrei com a Regina na feira ontem, e a Regina falou que é sobre a loucura. Eu disse, bom, eu me encaixo bem. Vou. Não, o livro No Mundo Maior, nós estamos estudando, né? Ele deve usar muito esse livro aí, deve usar aquele do Manuel Filomeno, né? Deve fazer um trabalho bom. É 30 ou 31? É o último domingo, só sei isso, né? 31. 31, né? É 31, Regina... é dia 30, perdão. É dia 30, Ah, bom. 31 é segunda. Eu estava aqui pensando. É o quinto domingo. Que a Regina não é mole, não. Ainda bem que dessa vez ela acertou, né? Tá bem ela, não. Boa noite, Consuelo. Hoje nós estamos estudando o livro... Gente. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iríamos começar hoje o capítulo 22, pré-moral, né? Mas ficou uma paginazinha para trás, tá, do último assunto, que nós chegamos no capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi o divórcio. Tem várias páginas sobre o divórcio, mas nós escolhemos essa aqui, a do Sexo e Destino, que ela é muito interessante. Ela é muito profunda, ela nos faz pensar muito mesmo sobre essa questão do divórcio, né? Então eu coloquei hoje no grupo, não é aquilo tudo que está lá não, gente, que eu só consegui salvar o capítulo quase todo. É só um pedaço, eu vou falar com vocês onde é para começar. É no meio daquela página, tá? Tem um número 4, eu não sei porquê. Tá lá, depois de chegar no 12, volta para o 2, 3, 4, eu não entendi nada. Pois é, nem eu, mas como uma forma nós vamos ver, né, um negócio maluco, então cada maluco na sua... Né, vamos... Deixa eles. Não entender. Nós também não estamos muito melhor que eles, não. Então tá assim, aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. Tá, ele está na seção lá do Instituto da Colônia Almas Afins, que é essa colônia que se preocupa muito com essa questão da sexualidade, com a questão do casamento, dos relacionamentos. No final do livro vem falando. Eles falam sobre amor e consciência, liberdade e compromisso, relações atormentadas, atitudes equivocadas, infidelidade e traição, alcoolismo e dependências, ciúme e tragédias, culpa, arrependimento e reabilitação, lar e reencarnação. Então esse livro é muito complexo, ele fala sobre várias coisas. E nós vamos ter aqui uma palhinha do André Luiz falando sobre o divórcio. Ele pergunta lá uma autoridade, lá, um juiz, né, que nos passa essa informação. Tá muito útil para todos nós. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Acharam aí? Achou, Consuelo? Onde está? Aproveitei o assunto. Para quem tiver dificuldade. Sim. Achou?
Ah, então tá. É meio louco, Consuelo, mas a gente acha, né? Que a gente também sabe. Louco com louco se entende, a gente sabe lidar com eles, né? Se É que falar tem que qual o descer número, até É o... aí, por verdade. exemplo, aqui Tem tem que um, Hein? descer. dois, três, tem hora que tem 4, hora tem 6. Como é que seria isso? Então, tem que ir Tendo do 1 até o 12. Depois do 12, começa 2, 3, 4. Aí você é o vai 4. achar esse parágrafo. Aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. Eu estou lendo no livro, mas eu olhei no celular também. Na medida em que for lendo, como sugestão, diz assim, ó, é o número 1. Aí quando saltar para o 8, terminou isso que você falou, aí ele vai para o 8. Aí você diz o 8, Não, tá, já vai começar no 4. vai começar no 4. Já vai Isso aí. começar. Vamos lá. Entendeu? É que nós estamos no livro já, nós não estamos no. É, porque olha só, Jorge, deixa eu te Eu estou explicar. aqui. Você vai descer até o número 12, direto. Direto. Direto, até o número 12, tá? Depois do número 12, vou até abrir aqui para poder ver direito. Depois do número 12, começa de novo. 2, 12? Aqui não é, não. tem sim, 12. Vai, aperta para abrir, que ele vai abrir. Cliquei em todos eles. 10, 11, 12. 12 está no meio da linha. Ó, 10, desce mais um pouquinho, tem o número 11. Depois desce mais um pouquinho, vem o número 12. Só um minutinho. Oi, dona Laura. Alô. Não. Bom, vamos lá. Então, eu vou enviar para o grupo, tá? Beleza? Presta atenção. Não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Aproveitei o assunto, indaguei sobre o divórcio. O juiz atendeu, em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas. O divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Então, Contudo, primeira coisa que a gente está vendo aí, né? A maioria dos casamentos, a maioria não, praticamente quase todos, tá? Há ali uma necessidade, é um trabalho em conjunto. Tá? É um trabalho em conjunto, como se nós dois fôssemos montar uma empresa, ou, né, com responsabilidade, etc. Então, o casamento é visto sob outro ângulo. Tá? O casamento é visto sob outro ângulo. Então, devido a isso, né, olha só o que está falando aí, o divórcio é dificultado. Ou seja, as pessoas que estão nesse processo, os espíritos vêm aconselhar durante a noite, tira do corpo, conversa, tá? É dificultado mesmo, porque prova que a gente não passa, né, tudo que fica para trás, significa o quê? Uma nova prova depois, né, com mais dificuldade. As coisas vão ficando mais difíceis. Qualquer coisa, não é só o casamento não. Sendo que o casamento é uma coisa mais íntima, mais fechada. É uma coisa muito, né? Como falou Jesus, né? Não separa aquilo que Deus uniu, e são dois que se tornam uma só carne, né? Quer dizer, é um trabalho em conjunto e os dois vão ter os mesmos objetivos. Geralmente em relação a quem? A família. E quem é a nossa família? Então, a nossa família tem lá a Veneranda, a Joana de Ângeles, Chico Xavier. Não tem. Nossa família geralmente tem espíritos que têm problemas conosco e nós com eles, né? Então é uma oportunidade de reconciliação e trabalho junto. Olha aí. Então é isso aí. Achou, Jorge?
Eu achei o 12 aqui, e usando a própria consciência, seria isso? O executor da lei. Não, aí vai baixando. Aí Mais vai um pouquinho para baixar baixo. mais Vai para baixo. baixando. Vai baixando. Até Aí tem chegar, assim, aproveitei o assunto. um número 4. Tem um número 4 que está escrito assim: aproveitei o assunto e indaguei Isso, sobre o isso, divórcio. assim, aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. Aí depois, É aí Tá. que nós vamos começar. Não, é Aí, aí que nós vamos começar. Tá? vamos começar de novo? número 2, o juiz. Isso. Vamos lá, Inês. Começa de novo. Pronto. Bom, aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. O juiz atendeu em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre. É que eu estou lendo lá e cá, peraí, deixa eu olhar para cá. Que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas. O divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Nossa, o espírito lá não pode chegar para você. Ó, você não pode divorciar. Isso aí não pode fazer. Ele não vai influenciar o seu livre-arbítrio, mas vai aconselhar o máximo. Tá? Vai mostrar as razões, principalmente aquilo que nós já falamos. Né? Vai desprender do corpo, né? Vai intuir, etc. Mas dentro, é o que fala aqui, né? Por meios lícitos. Porque se eles chegarem a nos obrigar a alguma coisa, passa a ser um meio ilícito. Né? Só em um caso, talvez, de muito extremo, que talvez isso possa acontecer. Né? Mas eu não vi na literatura espírita isso acontecer dessa forma. Sempre, né, através dos né, conselhos, reuniões, etc. Isso, Vamos lá? isso Minha você fala, fala. Jorge. Se você fala no físico, aqui no físico ou de lá para cá? É de lá para cá, que aqui o André Luiz está na colônia Almas Afins e está falando justamente com o juiz que cuida dessa parte aí, né? Essa questão de divórcio. Aí ele pergunta, não só o divórcio, vai perguntar sobre homossexualidade, sobre bigamia, sobre um monte de assunto, mas no nosso caso aqui é o divórcio, né? Sim. E o juiz vai dar uma coordenada, que olha o que ele fala lá. O divórcio é dificuldade nas esferas superiores. Tem gente lá olhando para esse casal. Não para nós, né? Que quer divorciar, estão lá olhando. Aí vamos trabalhar em cima disso. Né? Mas tem hora. Se lembra do livro Ação e Reação, né, Jorge? Da Marcela do Ideu, né? Não tem Isso que jeito. eu estava pensando aqui. Aí ele vai falar aqui mais na frente. Só Né? Ele vai liberaram falar. quando ele ia tentar matar lá e tal. Ele vai falar sobre isso aqui. Vai falar, tá? Entendi. Vamos lá, Elis. Contudo, em muitos casos, é permitido ou prestigiado, sob pena de transformar-se a justiça em prepotência contra vítimas de crueldades sociais que a legislação na Terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. É isso aí, Jorge. Quando chega a um ponto máximo, eles vão, só deixa separar, porque senão vai haver matança, vai haver um monte de coisa, né? Que a gente vê tanto hoje em dia aí, né? E eles vão, não, vão deixar acontecer. Como eles falam aqui, né? É permitido ou prestigiado até, não, não. É melhor isso aí acontecer. Tá? É melhor isso acontecer. Ok? Então vamos lá. Surgido o Ah, problema. só um instantinho, Hum? Fran, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses Hum. casos que eles se separam, mas que o homem acha que é dono dela e vai lá e mata porque não fica comigo, não fica com ninguém, a espiritualidade, eu sei que o escândalo tem que ocorrer e ai daquele que fizer. Tudo bem. Mas, poxa, por que que deixa chegar a tal ponto? Por que não deixa a mulher morrer escorregando numa casca de banana? Não é É, muito porque menos o, doloroso? é o braço invigilante da lei, né? O braço invigilante da lei, e isso vai lhe criar, tá? Reencarnações e mais reencarnações difíceis, tá? Para esse espírito.
Porque a gente vê, professor, o que está acontecendo aqui. Agora, a repercussão disso depois, a gente não sabe, mas pode prestar bem atenção. Ele é tão digno, tá? Tão digno de, assim, de compreensão como a vítima. Que a vítima sofreu, ele praticou. Tá? E no caso desse aí, é loucura. Tá? Ele está realmente, quem faz isso, doente, muito doente. Tá? Os ciúmes, a paixão, está, que nem eu falo no livro dos Espíritos, é um corcel desgovernado. Então nós não estamos vendo o outro lado. A gente está vendo aqui, pô, matou, se escondeu, fugiu para uma fazenda lá no interior do Pará, ninguém encontrou. Nós falamos aqui há uma aula atrás, né, que o Emmanuel fala, a culpa sempre acompanha o culpado. A consciência dele nunca mais, quer dizer, nunca mais, o que eu falo assim, enquanto ele não ressarcir isso, não resgatar, vai ter paz. Não vai ter paz. Tá? Principalmente se ele chegar, nós vamos ver isso no livro Libertação, do delegado, quando ele chega já a uma certa idade, ele perde aquela vontade de que ele também não era mole, aquele delegado, ele começa a abrir a guarda para ser atacado pelos espíritos que ele prejudicou. Olha só. Tá? Mesmo que a mulher que ele matou não lhe perdoe, tá? O débito fica gravado. Está na consciência dele, não está lá fora, não. Está na caderninho, não. Está na consciência de cada um. Esse é o grande problema. Tá? Fala, Jorge. Tem um caso, se eu não me engano, o nome é um caso que tem no livro Os Mensageiros. Eu acho que é Joel. Ele foi preparado, foi abonado lá pelo pessoal lá de cima, foi trabalhado e tudo mais, do Ministério, se eu não me engano, das Comunicações e de um outro ministério lá. Então ele teria 6 criaturas, né, que abonaram, né, aí. Então é esse mesmo, que ele iria receber. Sendo que desses 6, teria mais 3, porque a mãe morreu, o pai casou, que foi a madrasta dele, né? Recebeu mais 3, total de 9. Acabou a faculdade mediúnica dele, aflorou, ele veio com uma tarefa específica disso, daquilo. Eu estou querendo só chegar, porque, citando essa situação, talvez não tenha nada a ver com laços conjugais, mas tem. Porque mais à frente, ele casou, ele jogou todo mundo na rua, vamos dizer assim, né? Ficou o pessoal na rua da amargura, casou com uma outra pessoa que não era a pessoa, porque no caso, na linha de trajetória dele de tarefa mediúnica, não era para ele casar. Mas ele, quer dizer, vamos dizer assim, aliou-se uma dona, a dona falou assim, ele está com tem din-din, e engravidou dele. Acabou o filho dessa senhora e ela eram espíritos, né, que não eram muito legais, vamos dizer assim, para não alongar a conversa, jogou todo mundo na rua. Olha aí a situação dele. Não, a gente aqui não vê. Mas o Exato. outro lado está vendo tudo. Está vendo tudo. E ele teve anteparo. Antes dessa união última, ele foi amparado. Cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Puxavam ele para o outro lado. Aguçaram mais a sensibilidade dele. Enfim, acho que é por aí. Acho. E ele não era um cara ruim, né? Não. Mas deu uma vacilada tremenda aí, nesse momento aí. Né? Uma vacilada tremenda. Criou um débito sério. Sério mesmo. Seríssimo. Né? Entendeu, Consuelo? O débito não é mole, não. A gente não está vendo, mas o negócio é feio. Eu entendi, mas eu sei que já entendi que isso tem que ocorrer por algum motivo, por uma história passada que eles tenham, eu sei. Mas, poxa, mas assim não acaba nunca. Entendeu? Não acaba. Nós estamos nessa transição para aprender. Está acontecendo tudo de pior nesse momento. Nós estamos tendo uma reencarnação, que nós estamos aprendendo, mas nós estamos vendo de tudo. Não é isso? Nós temos que aprender. Quem quiser ficar no planeta tem que aprender. É conviver com o outro, é amar o outro. Não gostar no início, amar depois, né? Nós temos que aprender. Porque essa turma aí, realmente, alguns vão ficar, outros não vão ficar. Não sabemos falar, afirmar quem fica e quem não fica. Mas nós temos que aprender. Aquele que perseverar até o fim será salvo. São as palavras de Jesus. Tá? A gente fica sentido,
a gente, né, quer tomar até as duas, mas não. Vamos orar por esse pessoal, tanto para a vítima como para o algoz. Vamos orar por os dois. O algoz vai sofrer mais que a vítima depois, tá? Pode ter certeza. A vítima sofreu ali naquele momento. O algoz, não. Aquela história, né, do Emmanuel, né? Minuto de glória ou séculos de sombra. O algoz procurou o quê? Os séculos de sombra. Da pior maneira possível. Pior que isso, só o suicídio. Só o suicídio. E Pior que o realmente, assassinato? hein? É, a pessoa que Pior que o tira a sua assassinato? própria vida. É muita rebeldia perante Deus. A pessoa tira a sua própria vida. É o crime mais abominável para Deus que existe, é esse. Tanto que há uns tempos atrás, a própria igreja, né, não aceitava enterrar suicídio tem que ser enterrado longe. Né? O Lutero até que quebrou um pouco com isso, que teve um cara que suicidou lá perto da aldeia dele, né, que estava fazendo aquelas teses, né, que depois ele faz a reforma, e ele aceitou. Falou, não, vai enterrar aqui no cemitério da igreja. Ele ali começa a quebrar essas normas. Mas antigamente, tá, o negócio, a igreja, pelo que entendia, não só a igreja, o povo, como entendia, era horrível. É horrível, mas nós temos que ter o quê, né? Nós temos que ter, como é que se fala, né? Respeitar e amar eles, né? Orar por eles, A tá? gente tem que ter Compaixão compaixão. deles. Compaixão deles, exatamente. A palavra é essa, compaixão. E é feio o negócio. É feio. Mas, vamos lá. Tá ok, professor? Tá ok. Ok. Obrigada. Elisa. Surgido o problema, o companheiro ou a companheira responsável pela ruptura da confiança e da estabilidade da união conjugal passa à condição de julgado. Ou seja, se eu quero me separar, eu quero. Olha só. No caso do Ildeu. O Ildeu queria, até pegou uma arma para tentar matar a mulher. Olha só como chegou o ponto. Então, né, ele já passou, o Ildeu, a ser julgado. Julgado. Ou seja, estar aqui pelo tribunal aqui não, o doutor falando ali no fórum de olaria, não, ele vai lá e vai dar o papel, passar o papel, ó, separou. Agora, há uns casos que vai falar aqui, né, questões mais, né, vai se falar aqui. Tá? Alguém quer comentar? A Então, vítima Hélio. é induzida à generosidade e à benevolência através dos recursos que a espiritualidade superior consiga veicular, a fim de que não se frustrem os planos de serviço sempre importantes para a comunidade, compreendendo-se dentro dela os espíritos encarnados e os desencarnados, cujas vantagens são recíprocas com a humildade e a benemerência de qualquer dos seus membros. Então, está aqui a vítima, no caso, é uma pessoa que realmente está tentando fazer de tudo para que continue o casamento, é uma pessoa que, conforme está falando aqui, né, mais ou menos boa, né, já tem um pouco de humildade, etc. Não quer que isso aconteça. Até, vamos ler aqui daqui a pouco. Até vista grossa para certas coisas. É Elisa que gosta da próxima parte. Né? Olha só, os espíritos vão procurar, por exemplo, há casos que a pessoa, né, fica viúva, ou então acontece um lance desse, até emprego, eles vão ajudar, tá? A procurar. A ela não é que eles vão sair na rua, pega o jornal e aqui, ó. Não, eles vão ver onde precisa e vão intuir, ou ela aí, ou a pessoa chegar até ela. Tem um caso desse, qual livro, Elisa? É no Missionário da Luz, né? Que é aquele Raul, né, que era suicida, né? E a esposa dele não ficou desamparada, né? Apareceu uma senhora que tinha uma lance de costura, né? E arrumou um emprego para ela. Ou seja, a vítima nunca fica desamparada. Merecimento também, vamos botar isso aí, tá? Merecimento. Tá? Por menor que seja, há um merecimento. Por quê? Porque como fala que é um grande grupo. A gente pensa que quando a gente está casado é eu, o filho, a mulher, não, os parentes, que é o pai, né? Não. A família é grande. A família é grande. Tá? E qualquer um lance desse,
que vai prejudicar um ou outro, vai prejudicar também o grupo daquele. Olha como o negócio vai se estendendo. O negócio é muito grande. Tá? Os planos de trabalho ocupam muita gente, participa muita gente. Alguém quer comentar? Vamos lá, Elise. Em razão disso, alcançam a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus. As grandes mulheres e os grandes homens, justificadamente considerados grandes, diante da providência, quando suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira de reduto doméstico, esquecendo incompreensões e ultrajes recebidos por amor às tarefas que os desígnios do Senhor lhes colocaram nos corações e nas mãos, seja no amparo moral à família consanguínea ou na sustentação das boas obras. Olha só o que é que o juiz está falando aqui, hein? Um negócio meio difícil para a gente, né? Ninguém quer apanhar, ninguém quer ser traído, ninguém quer ficar, né, ser humilhado, né, digamos assim, né? Todo mundo tem, né, infidelidade, né, violência, etc. Né? Mas há casos e casos que a gente vê aí na rua, no dia a dia, né, de pessoas que aturam. Mas tem um livro do Divaldo, não estou lembrando qual é. O cara foi preso e ficou alguns anos preso. E quando voltou, a mulher era muito... Então a mulher achou que ele não ia voltar tão cedo, né? Mas ele ganhou um lance da pena e ele voltou. E voltou mais violento que era, né? Não problemas na área sexual, nada satisfazia ele, tá? Forçando ela tudo o tempo todo e tal, ela aguentou calada. Ela aguentou calada. Ele se cada vez mais se, né, como é que fala, endividou, e ela, né, ninguém aconselha isso, claro que não, mas há casos que a gente conhece por aí, né, que acontece isso. E está falando aqui. São almas que são recebidas lá em cima como heróis, tá? Como heróis, tá? Conhecidos de enobrecidos filhos de Deus, considerados grandes, né? Bom, é isso aí, vamos continuar. Alguém quer falar? O Marco Aurélio costuma brincar, eu não sei aonde que ele encontrou isso, diz que está nos livros do André Luiz, né? Quando alguém vier da casa ou da outra ou do outro, receba com todo amor, com todo carinho, né? Põe a tua Esse livro aqui, lá. esse livro aqui. A Elisa que gosta, Elisa. Eu? É. Consuelo vai gostar também Tira-me quando ler. dessa. É? Tira-me Não dessa. falar mal da outra ou do outro. Não. Chegar em casa com um batonzinho na camisa, né? Ah, meu Deus, você se sujou de batom, meu filho? O que é que houve? E hoje à tarde eu fui na casa da fulana. Ah, então você está muito cansado, né? Vamos preparar aí uma banheira, um banhozinho. Tem que ser machista, né, Marcos? Ó, Pelo amor de Deus, né? Olha o machismo aí. vamos Isso era considerar. no tempo que escreveram esses livros, porque hoje em dia, meu amigo, ter logo um abraço, e metade de tudo é meu. Tchau. Vocês também têm que ver que isso daí foi escrito numa época que a mulher não tinha voz. Mulher separada era mulher prostituta. Não importa se foi o marido que era grosso, que era estúpido, que batia. Hoje em dia também não é mais assim, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Se bem que tem muitas mulheres que ainda dependem do marido, né? Aí aguenta isso porque defende, né? Não, é a homens também, o Consuelo. Eu conheci um rapaz, conheço, aliás, né, que está lá. Ele tinha problemas, teve problema com duas mulheres que ele teve. Duas mulheres, problemas sérios. Problemas delas, né? Saírem na rua
chegaram para ele, faço o mesmo, e daí, e ainda bater na cara dele. Tá? E foi difícil, ele até um dia também não suportou mais. Isso eu estou falando agora, não estou falando de 10 anos, não, estou falando de coisa de um ano e pouco agora, durante a pandemia. E com muita dificuldade conseguiu dispensar ela, mas com muita dificuldade. Ela levou tudo que ele tinha, para começar. Ele já não tinha quase nada, coitado. Ela levou tudo que tinha, televisão, geladeira, etc. Nos dias de hoje, tá? Nos dias de hoje. Impressionante isso. Mas acontece. Acontece ainda, né? Porque realmente ninguém mais suporta mais isso, não. Essa é a grande verdade. Mas o certo é suportar, Consuelo. É tratar bem o Mas tem muitas maridão que mulheres que chega aqui. suportam, né? A gente sabe disso. Tem mulheres que ainda suportam isso com medo, É, por precisar financeiramente dele. A gente sabe que tem. infelizmente Mas existe não é isso ainda. amor, é outra coisa. É temor. Né? É. Deixa eu abrir lá o portão lá para os filhos lá. Peraí, só um pouquinho. O nosso nível de tolerância está cada dia menor. E o nosso nível de orgulho é cada dia maior. Então, o orgulho ferido e a intolerância são um fermento eficiente para essa situação. E eu estava vendo essa semana, foi sexta-feira, estava vendo um documentário sobre a Frida Kahlo. Esse documentário chama-se Tornando-se Frida. E a Frida era uma pessoa que sofreu. Mas ela sofria imponente, sabe? E ela teve problemas sérios de saúde, nova ainda, e casou-se com um pintor já com o dobro da idade dela. E ele tinha casos conjugais e ela tinha conhecimento dos casos conjugais e ela ficou do lado dele. Então vou resumir, chegou uma época que então eles resolveram se separar, se divorciaram. E a Frida ficou muito doente, ficou muito deprimida. Aí ela foi consultar um médico nos Estados Unidos e o médico falou que ela sem o marido e o marido sem ela não eram ninguém. Um só era um ser completo junto com o outro. Eles se casaram de novo. E aí ele não satisfeito, teve um caso extraconjugal com a irmã dela. E ela levou de boa, cara. Eu achei aquilo assim, sabe? Eu fiquei tão assim. Falei, gente, isso aconteceu há muito tempo, né? Mas de qualquer maneira, é uma história bem para a gente pensar na situação dessa mulher naquela época, pelos padecimentos todos que ela passou de problema de coluna e tudo mais. O amor alimenta a alma. No caso dela era amor, né? Foi o conselho do médico. Se quer ficar boa, volta pro. Daquele cara, daquela fera. O cara era um pintorzão. O cara era um pintor de painel de primeira, assim, muito bom. E ele era comunista. E muita história, não posso nem contar agora. Vamos lá. Os que possuem semelhante comportamento dignificam todos os grupos espirituais a que se entrosam e venham dessa ou daquela religião, desse ou daquele clima do mundo, e são acolhidos sob galardões de heróis verdadeiros, por haverem abraçado sem revolta os que lhes espancavam a alma, sem repelir-lhes a afeição e a presença. É o batonzinho no. Né? Batonzinho na camisa. Né? Não, minha mãe vai estar lá presente, junto, ao lado. Né? Aquela mulher, você deve estar muito cansado, que ela não é mole, etc. Por isso que a Marlene quase te bateu. Jorge, esse dia foi sério lá com a Marlene, viu? Ela quase te bateu. Então, veja bem, a espiritualidade tem um olhar diferente do nosso. Tá? O nosso olhar é isso aí, ele está falando agora. Há muito orgulho, né? No nosso olhar, muito egoísmo. Tá? Nós realmente não sabemos ainda assim, respeitar isso são dificuldades do outro. Né? O cara ou a mulher que tem vários parceiros está passando por dificuldades da área sexual.
Não é uma pessoa, isso aí é sadio, é são. Não, não é não. E nós sabemos que quando o André Luiz desencarna, lá no livro Nosso Lar, ele ia passando com o Ulisses em frente a uma porta, e ele pergunta, isso aí, essa porta aí, e o Ulisses fala, esse é o pessoal que vem com problemas sexuais. Nós não pudemos, por enquanto, quer dizer, o Ulisses mostrou que ainda não era hora dele, né, lidar com isso, o André Luiz. Precisou de mais um bom tempo para começar a lidar com isso. Tá? É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? É no Mundo Maior que eu estava lendo hoje. Eu não me recordo. Olha só, eu li hoje, hein? Olha como está minha cabeça. Esses remédios estão me enlouquecendo. Eu estava lendo exatamente sobre essa questão do não conseguir ter um parceiro só, de ter várias parceiras. Ou é aqui mesmo nesse livro que fala de ter várias mulheres. Isso Missionários da Luz. Isso está relacionado ainda com o resquício da animalidade, porque os animais têm um clã, né? Que é um leão para várias leoas, um macaco para várias macacas, entendeu? Então, isso ainda tem um resquício de animalidade no homem, né? É um instinto animal que aflora nesse sentido. Claro que deve ter mulheres também que passam por esse procedimento, por esse processo. Estou dizendo que existem só homens, não vou dizer que eu estou sendo ingrata. Mas é exatamente isso. A falta da lealdade está relacionada com esse processo de animalidade dentro da gente. Inclusive, no livro Missionários da Luz, foi aquele caso daquela menina que não era médium, mas o espírito conseguiu passar tudo para ela, para o irmão e para a mãe. Luciana. O irmão dela, ela, Luciana. O irmão tinha esse problema nessa área sexual. O que é para pior, como ele estava indo muito ao centro espírita, né, os espíritos eu ajudava. Olha só, que como quem bebe é o caneco vivo, quem fuma é a chaminé viva, o sexo também tem as companhias. Tanto o homem como a mulher. Nós vamos ver isso na libertação. Né? É aqui Então, mesmo que faz isso. Aqui mesmo hã? nesse livro. É aqui mesmo nesse livro. E daí o que acontece? Ele estava se sentindo, esse rapaz lá, o irmão da Luciana, não estou gostando muito disso, não, porque eu estou me sentindo fraco, menos homem. Porque aquela disposição que ele tinha, aquele apetite, diminuiu devido a ele estar lidando com bons espíritos, afastaram aqueles, né? Mas no cima ele não quis parar, ele quis continuar. Deixa eu ver. Né? É a parte animal dele. Vamos lá, Elisa? No entanto, os que patenteiam incapacidade de perdoar as afrontas, conquanto se lhes lastime a ausência de grandeza íntima, são igualmente amparados no desejo de separação conjugal, que revelem, adiando-se-lhes os débitos para resgates futuros e concedendo-se-lhes as modificações que requeiram. Olha aí, o futuro. E nós sabemos, a doutrina do Espírito nos mostra. Hoje é fácil o resgate, né? Amanhã o resgate já se torna um pouquinho mais, né, mais complicado. E aí vai por diante, né? Mas o débito, o resgate, ele não acaba. É. Acaba o casal, a separação. Tá? Chegados a esse ponto, o homem ou a mulher continuam recolhendo o apoio espiritual que lhes seja preciso, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, atribuindo-se tanta liberdade e tanto respeito ao homem quanto à mulher no que tange à renovação de companhia e caminho com as responsabilidades naturais que lhes decorram das decisões. Olha aí, né? Pode casar de novo, não tem nada de errado nisso, mas com as responsabilidades naturais, né? Nós vimos, né, já que aquela fala de Jesus, né, do adultério, não sei o quê, Jesus só quis mudar uma lei lá que nós estudamos, né, por outra, mas pode continuar, pode casar com outro, mas é que nós falamos até, Elisa, sobre aquela questão da responsabilidade, né? Se vai sofrer ou não, mas tenha responsabilidade, aceite, né? As dificuldades que vão surgir, às vezes surge, às vezes nem surge também, né?
Então, a espiritualidade está aí ajudando também. Não vai deixar na mão, não. Bom, vamos ler o último parágrafo. Assim acontece, ajuntou Antonino, compreensivo, porque a divina providência manda exaltar as virtudes dos que amam sem egoísmo, sem desconsiderar o acatamento que se deve às criaturas de vida reta, espoliadas no patrimônio afetivo. Os executores das leis universais, agindo em nome de Deus, não aprovam a escravidão de ninguém e, em qualquer sítio cósmico, se propõem levantar consciências livres e responsáveis que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo, venerandas e dignas, ainda mesmo que para isso escolham multimilenárias experiências de ilusão e de dor. Multimilenária, né? Quer dizer, um negócio que pode... Né? Então, a gente deixar um pouquinho o orgulho, que faz isso aí em uma ou duas reencarnações, né? Mas o orgulho é um negocinho danado. Então, achou aí, Jorge? Você foi procurar? Não, eu estou esperando o filho aqui. Eles, lá na portaria liberaram ele esse tempo todo. Para mim já tinha chegado aqui. Ah, tá. Aqui no parágrafo de baixo que está, ó, impressionado em inquirir sobre a moral nos países terrestres, onde o homem guarda o direito de possuir várias esposas. Antonino, porém, destacou que a poligamia, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo e que, em nos achando numa instância inspirada pelos ensinamentos do Cristo, não nos cabia olvidar que perante o Evangelho basta um homem para uma mulher e basta uma mulher para um homem. Exato. E vai falar mais um pouquinho embaixo. Vai falar uma outra coisa aí embaixo, muito importante. Ponderou. Que às vezes quando... olha só o que vai falar embaixo. Quer dizer, já entendemos que aí é a questão do instinto animal ainda vigente, né? Nessa pessoa, nesse espírito. Então vamos lá. Ponderou que há provações e circunstâncias difíceis em que o homem ou a mulher são chamados à abstenção sexual no interesse da tranquilidade e da elevação daqueles que o cercam. Situação essa que não modificam sem alterar ou agravar os próprios compromissos. Ou seja, às vezes nós vemos muitas pessoas dos ambos os sexos com problemas na área sexual, né? E por quê? Não souberam usar. Aí a única forma que a espiritualidade viu é o quê? Dar uma trava. Né? Nosso querido Santos Dumont, tá lembrado, Denise? Né? O Santos Dumont teve uma trava. Ele não conseguia, né, ter uma vida sexual normal, ativa. Né? Ele tinha vários problemas nessa área aí. Então, há muitos espíritos que também vêm até aqui, né, com esses problemas. Fora a inversão de sexo, né? Mas isso é mais na frente que ele vai falar, homossexualidade, etc. Né? É isso aí. Acho que ficou bem explicado a questão do divórcio aí, né? Ficou, Consuelo? Consuelo? Explicou sim, tranquilo. Você tem banheiro em casa, Consuelo? Tem banheiro? Claro, né? Então, já sabe. Tá? Quando o maridão chegar muito cansado, bota uma aguinha morna na banheira. Vou Aquelas plantinhas, aquelas rosinhas e tal, como é que fala? Alfurô é isso? Né? Tá certo. Tem uma banheira sais que eu minerais. Sais minerais, dá uma massagem dele dentro d'água para ele relaxar mesmo. É isso aí. Aí você vai para o céu. Só não pode enforcar ele dentro d'água, né? Eu acho que eu prefiro voltar mais umas 10 vezes do que fazer isso. A gente brinca, mas o negócio é sério mesmo. Pensa bem, Consuelo, séculos de sombra ou minuto de glória. Não. Isso é demais para minha cabeça. Isso é demais para minha cabeça. Aí vai vencer o orgulho mesmo, não tem jeito. É verdade. É preciso admitir que é verdade. Então vamos agora para o capítulo 23, né? Estranha moral. Não vai dar muito tempo para falar muito.
Quando alguma coisa a gente comenta, pelo menos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Nesse capítulo nós vamos estudar o odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a espada, mas a divisão. Então vamos lá. Odiar os pais. Como nas suas pegadas, como caminhasse grande massa. Vou começar de novo. Como nas suas pegadas, caminhasse grande massa de povo, Jesus, escutando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Muito interessante. Não, o número 2 também, diz que é a mesma coisa praticamente. Tá. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. A gente vê isso até como uma coisa, que é isso, tem que amar mais Jesus do que minha própria família, tá? Não. Agora isso aí o nome fala aqui, estranha moral, né? Há todo um significado por trás disso aí. Eles vão explicar para a gente, mas a gente já pode falar alguma coisa, né? Essa questão mesmo aqui, ele fala, aquele que não odeia. A gente, quando pega o hebraico bíblico, é muito complicado, né? Hoje existe o hebraico moderno, que é mais fácil. O hebraico bíblico é muito complicado, porque as palavras, como eram... Até hoje, o hebraico é pobre em número de palavras. Eu não sei quantas palavras, verbetes tem o nosso português, não tenho nem ideia. Mas vamos supor, só uma suposição, que se tiver 150 mil, no hebraico tem 20. Não sei se é isso não, gente. Eu estou só fazendo uma suposição. Então, essa palavra odiar, o sentido dela, eles vão falar aqui, não é o que nós temos hoje, o sentido de hoje. Não é. Assim como várias outras coisas que Jesus falou, aqueles da antiguidade falam, né, o sentido foi mudado, né? O odiar, lá no hebraico bíblico, significa aquele que ama menos, tá? Ama menos ao pai, ama menos ao irmão. Por quê? Nós vamos ver o caso de Joana. Voltamos aqui semana passada, né? Joana de Cusa e o filho lá no circo romano, tá? Ela abraçou mesmo as leis de Deus, as leis divinas. E quando Jesus fala ama a mim, ele não está falando ama a ele. Ele veio aqui o quê? Não veio aqui senão fazer a vontade do Pai. Isso ele fala no Evangelho de João. Então ele veio aqui trazer as leis divinas, explicar para a gente, detalhar para a gente. E trazer novas leis, né? Não vir destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Mas com uma nova perspectiva, uma nova visão. Então essas coisas que está falando aqui de moral é isso, né? Ele realmente, né, para quem não entende, tanto naquela época ninguém falou. Ela está querendo que eu brigue com todo mundo lá em casa, largue todo mundo, porque tem que amá-lo mais. Não houve nada disso. Naquela época não aconteceu nada disso. Foi anotado tanto em Mateus e em Lucas, né? Eles entenderam o sentido do negócio, né? Agora é forte o que ele fala, né? Muito forte. E é aquele que carrega, né? Não carrega a sua cruz. Jesus não veio tirar, aliviar a ninguém. Ele veio ajudar a carregar essa cruz, mas não vai tirar o peso das costas de ninguém. Na exemplificação dele, ele não carregou a cruz, tá? Teve um que o ajudou, mas foi alguns metros só para ele respirar. Mas ele foi até o final com a sua cruz, né? E
Não renuncie. É outra palavra, né? Porque a gente, para realmente seguir a risca as leis de Deus, nós temos que renunciar a tudo que nós temos, sabemos. Ah, nós somos ainda um poço de orgulho, um poço de egoísmo, avareza. A gente vai achando, vendo tanta coisa que nós temos ainda, né? Nós temos que renunciar a isso. Então, como é que nós vamos seguir? Como é que nós vamos elevar nossas vibrações para alcançá-lo? Ah, é um negócio bem complicado, né? Agora, no início do texto, fala aqui, como nas suas pegadas. Eu achei muito bonito isso. Pegadas, né, são as marcas, né, são firmes. Né? É caminhar-se grande massa do povo, ou seja, aqueles que confiavam nele, né, já estavam ali aprendendo, né, as pegadas firmes, fortes, ou seja, marcava, né, estava marcando mesmo. Aí marcou o coração de muitos deles que estavam lá com ele, né? Não todos, é lógico, muitos deles. Por isso que eles entenderam o que ele falou, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ele é bem firme também no que ele fala, não pode ser meu discípulo. Se eu não renuncio às coisas do mundo, é complicado, né? Você sempre é uma pessoa mundana, né? Sempre presa à matéria, sempre presa às coisas do mundo. Não pode ser meu discípulo. Realmente ele está certo. Né? Alguém quer falar? Eu só gostaria só de pegar o final aqui, né, que ele diz, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que eu entendo, nós estamos aqui corporificados, né? Nós precisamos, minha opinião, tá? Sobreviver. Viver, quer dizer, é viver a vida, sobreviver. Não é estar apegado, preso aos os valores temporais, pronto, assim, que no nosso tempo está exigindo muito, né? E a criatura que ela renuncia, na verdade, diante dos olhos de muitos, é considerada até uma criatura, como é que eu vou dizer assim, à margem, nem sei o nome, mas dependendo até do ambiente onde ela esteja, essa criatura é até rejeitada, né? Não, é um pobre coitado, né? E aí tu pega uma outra Corolla, pessoa. Oi? é um corolla, um beato, né? Isso. Ou aí pega uma outra pessoa que não tem nada a ver, que ou tem mais recursos, exalta essa criatura. Você vê a ótica nossa, como nós estamos presos ainda a essas situações. Para mim, é o que eu estou entendendo. Muito embora, aí pegando os dois, um está preso à vida material, mas frequenta a igreja, põe-se lá o seu dízimo, vai lá, leva isso, aquilo, né? Na ótica nossa, esse daí está salvo. Mas na minha ótica, eu acho que tá distante ainda, porque é o que ele coloca. Que, né, o que tem não pode ser meu discípulo, porque Renunciar passa mesmo. bem longe, né? Passa bem Bem longe longe. do que se almeja, o que se deseja. Querer uma coisa, poder é outra. A doutrina espírita, bem entendida, mas, sobretudo, bem compreendida, nos levará a resultados, né? Que já se estudou aqui, acima exposto. Lá no Verdadeiro Homem de Bem, ou o Verdadeiro Espírita, lá por aí, no capítulo 17. E muitos de nós ficamos, né, presos aí a esses conceitos. Bem presos ainda, né? Mas a mudança não é rápida, não é difícil, né? Aí a É, gente já sabe, né? Renúncia, né? Renunciar aos bens do mundo. Não é largar os bens do mundo, que você falou aí, nós vivemos no mundo. Nós precisamos ter um dinheiro, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, ter, né, uma casa, um lugar onde morar, isso é lógico. Tá? Nós precisamos disso. Tá? Mas, tá?
é tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque a gente não vai levar nada disso. Nada disso vai conosco. Ainda não inventaram o caixão com gaveta, viu? Não inventaram. Aí no dia que inventarem, vão roubar o cemitério toda hora, né? Já rouba o mesmo? Pois é, vai ter Só vai ser assalto mais. no cemitério. Então, é isso aí. Lembrando do Jacó, né? Eu voltei do livro, né? A situação dele, o quadro dele. Ele era rico, né? Mas ele subia morro, ia lá, botou na casa dele um montão de pessoas e tal. Mas quando ele passou, ele ficou preso. Lá dá o nome de fluidos gravitantes. O que seria esse fluido gravitante? É o que nós pensamos, né? E imantamos. E a gente quer, às vezes, desidentificar-se disso, das coisas, né? Da vida aqui da Terra, a gente fica preso. Agora, feliz ele, porque vamos fazer o bem, faça o bem mesmo. Vai fazendo, toca o barco, é para dar quilo, o quilo, vai fazer, ajudar, atravessar a rua, fazer isso, faz, esquece. Porque granjeando amigos que um dia esses amigos vão nos ajudar. Eu estou lembrando do Gúbio, aqui, ó, a gente vai conversando lá na Libertação. O caso Saldanha. O Saldanha era um magnetizador, que lá ele era responsável lá pela chefia lá daquela casa lá da Margarida, tinha para mais de não sei quantos ovoides lá ligados a ela. Enfim, quando o Gúbio ajudou a ele disse, eu serei fiel a você até o fim. Né? Uma mudança. Arrumou tanto inimigo nesse momento, né? Exatamente. No livro. Granjeou amigos, ajudou a esposa, a nora, a neta que os filhos do juiz trabalhavam lá dando em cima dela, e o próprio Jorge, que é por sinal tem até meu nome, né? Que estava preso lá, mal pra caramba. É o Jorge, é o Jorge, é, é o Jorge. ajudou até o Jorge. O Será que é Saldanha teu ficou, nome? falou assim, agora, isso é dívida para sempre, né? Que não é o caso do Segismundo, acho que você falou na semana passada, o caso do Segismundo, né? A gratidão, que aquele pessoal que estava auxiliando ele na reencarnação era grato a ele, até o próprio Alexandre. É isso aí. Bom, gente, deu a hora. Vamos deixar para continuar esse capítulo semana que vem, né? Nós vamos voltar aqui nesse item 1 ou já vamos seguir do 3? Não, vamos ler para a gente entender o 3, o Tá. 4. É pequenininho esse capítulo também, né? Acho que 2 semanas ele também acaba, né? Agora o capítulo num sapato que Deus juntou, rendeu, né? Rendeu bastante. Bom, é isso aí então, gente. Eu vou desligar aqui a gravação.